Então, mais uma vez, temos um vídeo longo dividido em duas partes. Você já viu a parte 1, ela vai aparecer na vinheta daqui a pouco. A parte 1 falava de casos em que o tempo estava contra a gente. Esse vídeo de agora, que são os casos 2, 3, 5 e 6, são casos que foram muito desafiadores tanto para a gente quanto para o cirurgião, no qual a anatomia do paciente não era uma anatomia tão fácil de se lidar assim. Então, espero que você curta, jovem. Segundo caso, outro caso de transplante. Paciente de 19 anos, 135 quilos, 1,82 m, déficit cognitivo leve, tinha um QI aproximado de 62 para transplante de córnea penetrante por ceratocone. O paciente não tinha nenhuma comorbidade clínica reportada, ele apenas tinha esse atraso cognitivo leve. Cirurgia, duração estimada da cirurgia, entre 45 minutos e 1 hora, que foi o que aconteceu. Limitações de fazer esse paciente com anestesia geral vão incluir altas doses de medicações anestésicas necessárias para manter esse paciente em anestesia geral, provavelmente necessidade de uso de bloqueador neuromuscular, o que lembrar que sempre vai ter o risco da falha de extubação e necessidade de transporte desse paciente para uma outra unidade no contexto em que você está fazendo esse paciente em regime ambulatorial e internação de curta permanência. Risco de fazer esse paciente com bloqueio com infusão única de anestésico com punção simples com agulha. Se você fizer muito volume para esse paciente, naturalmente na hora que for fazer a trepanação, risco de herniação das estruturas intraoculares. Então, se você não fizer a infusão controlada do seu anestésico, sempre vai ter esse risco. Risco de fazer anestesia insuficiente, ou seja, a anestesia passar. O jovem tem um washout muito mais rápido de anestésico do que o idoso. E além disso, o jovem tolera menos a qualquer falha sensorial que o seu bloqueio tiver. Então, se você tiver propriocepção presente nesses pacientes, o paciente pode ter dor referida, sim. Ele vai se queixar no intraoperatório. Então, é um paciente que você precisa também ter cuidado com a infusão. E, obviamente, a mesma coisa vai acontecer com anestesia tópica. Se eu fazer esse paciente com anestesia tópica, você vai ter o risco de ter que mexer na via aérea desse paciente, porque, infelizmente, você precisou compensar a falta de anestesia de campo adequada com a sua sedação. O que foi feito para esse paciente? Mais uma vez, focos em 3 fases. Primeira fase, escaneamento para ver se estava tudo bem. O paciente era virgem de cirurgia, então o olho dele não tinha nada demais, mas ele poderia ter um estafiloma posterior, já que ele já tinha uma má formação corneana anterior, mas ele não tinha estafiloma posterior, tinha um olho até um pouco aumentado realmente, o que aumentaria o risco de perfuração, porém era dentro dos limites da normalidade. Foi procedido para avaliação do diâmetro de câmara anterior, era uma câmara anterior ampla, até porque esse era um paciente com ceratocone, e foi procedido com bloqueio. O volume necessário para gerar o sinal hipoecogênico específico de deslocamento anterior do globo nesse paciente foi de 8 ml de anestésico, sem variação aferível na pressão intraocular, e manteve o diâmetro de câmara anterior em zona verde. Esse paciente foi mantido em infusão contínua durante a cirurgia com ropivacaína meio por cento a 12 ml hora. Cirurgia durou 48 minutos. O que eu utilizei para sedar esse paciente? Diazepam 20 mg, propofol para o bloqueio, e ele ficou tranquilo a cirurgia inteira, não agitou. Ao final, ele foi mantido na RPA por mais 40 minutos até ele acordar de forma espontânea. Optamos por não fazer o flumazenil nesse paciente pelo risco de agitação. Terceiro caso, temos um paciente com glaucoma e catarata para fazer cirurgia combinada de catarata e trabeculectomia. Mas não era um paciente qualquer. Esse era um paciente que tinha as estruturas oculares muito pequenas. O olho dele, só para vocês terem noção, tinha 18 milímetros de comprimento e tinha uma córnea de 6 milímetros de comprimento. Isso, para quem não sabe, é muito pequeno.
fazendo com que as estruturas intraoculares sejam muito pequenas e difíceis no manejo do ponto de vista da cirurgia de catarata. Bom, esse paciente poderia ter sido feito com anestesia geral. A limitação maior desse paciente seria no caso do bloqueio. Era um paciente de 54 anos, sem comorbidades. O risco de anestesia geral seria o mesmo para todos os pacientes que a gente tem falado até agora, que é risco de falha na extubação, que para ele já seria menor, risco de necessidade de transferência de unidade não programada, que para ele também seria menor. O risco em relação ao bloqueio vai ser predominantemente o risco de muito anestésico. Você vai lá fazer o seu bloqueio e prejudica muito a cirurgia, tanto de catarata como de glaucoma. E o risco de você fazer esse paciente com anestesia tópica lembra, glaucoma vai fazer a cirurgia em estruturas que são derivadas da crista neural, que você não consegue anestesiar bem com anestesia tópica. Como nós procedemos? POCUS em 3 passos, uso da cânula. Primeiro passo do POCUS, vamos avaliar os 2 olhos. Realmente o olho era muito pequeno, diâmetro axial muito pequeno. O diâmetro de câmara anterior desse paciente era de 1,97. Era uma câmara anterior muito curta. Vamos proceder para o bloqueio. A quantidade de ropivacaína 1% necessária para gerar o sinal hipoecogênico específico de deslocamento anterior do olho foi 1,5 ml. 1,5. Esse movimento de 1,5 ml manteve o paciente em zona verde. Quando ele foi testado para cirurgia, ele já tinha bloqueio sensitivo completo e tinha um bloqueio motor incompleto, sendo considerado grau 2. Está aqui a classificação do bloqueio motor que eu geralmente utilizo. Esse paciente foi mantido em infusão contínua a 3 ml hora de ropivacaína a 0,5%. A cirurgia durou 35 minutos. Foi realmente muito difícil, mas foi com sucesso. Quinto caso, e aqui é um exemplo muito bom de por que a cânula também ajuda na cirurgia de catarata, sobretudo se guiada por o uso de ultrassonografia. Paciente de 72 anos, hipertensa controlada, com 90 quilos e 1,70 m. O paciente veio para fazer cirurgia de catarata. Qual é o problema dessa paciente? O problema dessa paciente a gente reconheceu na beira do leito quando a gente fez POCUS, porque a princípio era uma paciente para cirurgia de catarata sem intercorrências, era uma cirurgia que ia durar 12 a 15 minutos. Porém, quando eu fui fazer o POCUS em 3 passos nela, eu descobri o seguinte: o olho direito dela, que era o olho que não ia operar, era um olho sem intercorrências. O olho esquerdo, além de dilatar mal, ele tinha uma catarata branca intumescente que diminuía o diâmetro da câmara anterior do paciente. Procedemos para o bloqueio, fiz 3 ml e esses 3 ml de ropivacaína 1% não variaram o diâmetro de câmara anterior, mantivemos ela em zona verde e o cirurgião foi notificado de que o caso já tinha evoluído bastante. Qual é o problema dessa paciente? Essa paciente ela tinha a cirurgia dela indicada 6 meses antes do dia da cirurgia e ao longo desse processo ela aparentemente teve uma uveíte, o que fez com que a catarata dela evoluísse bastante nesse processo. Sabemos por que ela teve a uveíte? Por enquanto ainda não, porque foi um caso recente. De qualquer forma, a cirurgia foi difícil. Eu mantive essa paciente com infusão de ropivacaína 0,5% a 6 ml hora no intraoperatório e a cápsula Rex dessa paciente foi difícil. A facoemulsificação em si não foi tão difícil, mas sobrou um pouco de plastrão que teve dificuldade de retirar. No final das contas, a cirurgia durou 42 minutos. Mas foi tudo bem, a paciente ficou ótima e a cirurgia dela ela ficou apenas com propofol, bolos, para fazer o bloqueio. Depois eu mantive ela com infusão contínua de propofol a 0,1 mg/kg-minuto. Ao final da cirurgia, interrompi a infusão de propofol, chamei a paciente, o paciente acordou. Sexto caso em que a cânula salvou o dia. Muito bem, chega um paciente para a gente, o paciente vem para cirurgia de catarata combinada com retirada de óleos de silicone. Paciente que teve um descolamento de retina prévio, teve implante de óleo de silicone ao final da cirurgia dele, evoluiu para catarata e veio para a retirada do óleo de silicone e cirurgia de catarata. É uma duração estimada dessa cirurgia de meia hora a 40 minutos.
Procedemos pro POCUS em 3 passos. Aí você vai dizer para mim, mas o ultrassom não vê bem o olho com óleo de silicone, mas é bom você fazer. Na imagem, parece que tem uma membrana de alta reflectividade, mas como você certamente falou, realmente não dá para dizer muito bem se essa membrana de alta reflectividade é artefato ou se é um redescolamento. De qualquer forma, foi avisado o cirurgião da possibilidade de ter um redescolamento. A catarata realmente era uma catarata intumescente, que também não dá para ver muito bem na ultrassonografia, mas o que dá para ver na ultrassonografia é o sinal hipoecogênico específico de deslocamento anterior do globo. Você vê que é um globo bem grande por conta da refringência do óleo de silicone. Foi feito para esse paciente 6 ml para gerar o sinal hipoecogênico específico e mantido esse paciente em 12 ml hora. Solução do bólus ropivacaína 1%, solução de difusão contínua ropivacaína 0,5%. Paciente sedado com propofol para o bloqueio, depois mantido com diazepam 10 mg. Era um paciente de 1,70 m, 92 kg, hipertenso, sem outras comorbidades. Cirurgia durou 1h40. Por quê? Porque tinha redescolamento. O paciente foi acordado ao final de cirurgia e teve alta e foi tudo bem. Muito bonito, Hugo. Filho feio não tem pai. Você só trouxe casos de sucesso. Sim, esses casos são exemplos de opções que você pode fazer ao seu paciente com mais segurança. É simplesmente opção, jovem. Sabe o que está faltando agora? Dá o like. Dá 5 estrelas lá no Spotify, assina o nosso conteúdo, segue o nosso canal, acessa o site. E se você gostou do nosso conteúdo, entra lá no nosso site e clique em Saiba Mais, porque tem muito conteúdo para você aqui, meu caro jovem. Um enorme, gigantesco abraço e tudo de bom.